Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, quartas de final. Tivemos no Maracanã abarrotado, mais de 65 mil pessoas no Maracanã para ver a segunda partida entre Flamengo e Bahia. Uma expectativa muito grande, porque o Flamengo venceu a primeira fora de casa, mas o Flamengo não vem praticando ou não vinha praticando um futebol legal, torcida cobrando, imprensa batendo. E a gente falou algumas coisas sobre esse Flamengo, falamos sobre o Bahia, que fez, tanto jogo pelo Campeonato Brasileiro, que acabou perdendo para o Flamengo de 1-0 aqui no Rio, como na primeira partida da Copa do Brasil, onde o Bahia também perdeu de 1-0, mas que fez boas partidas, até dominou o jogo. Esse jogo, cara, não teve cara de quartas de final de jogo decisivo. Vasco e Atlético Paranaense teve cara de quartas de final, Corinthians e Juventude, Atlético Mineiro e São Paulo. Agora Flamengo e Bahia não teve cara de quartas de final. A torcida do Bahia vai usar alguns adjetivos para se referir ao que o Bahia fez hoje no Maracanã, ou o que o Bahia deixou de fazer. E o Flamengo vai usar também adjetivos para falar sobre o Flamengo. O Flamengo jogou em casa e venceu de novo. Venceu na Bahia 1-0 e vence no Maracanã 1-0. Então, classificação incontestável. Eu, nos meus palpites, pelos dois jogos que tivemos, Flamengo e Bahia, eu achei que o Bahia ia vencer esse jogo no Maracanã. Fiz algumas ressalvas, mas eu achei que o Bahia ia vencer. Mas, na minha visão, sendo bem curto e grosso, o Bahia foi decepcionante. O Bahia foi decepcionante. Você pode usar até outro adjetivo. Mas fiquei completamente decepcionado com o que eu vi do Bahia. Em contrapartida, o que eu vi do Flamengo não é que me surpreendeu, mas me chamou a atenção a postura do Flamengo. Outra postura. Será que era cansaço mesmo? Pareceu. O Flamengo, antes da parada, era um time que estava um pouco diferente. Apesar de, na Copa do Brasil, nos últimos 5 ou 6 jogos, o Flamengo só ter tomado um gol. Então, o que a gente falou aqui no canal realmente é verdade. O Flamengo se dedica às Copas, Copa do Brasil e Libertadores, e o Campeonato Brasileiro o vai empurrando. Não dá para o Flamengo empurrar muito mais no Campeonato Brasileiro, que está faltando 13 rodadas. O Flamengo está faltando 14. Então tem que apertar o passo se quiser ganhar, Mas, nitidamente, o Flamengo das Copas é um e o Flamengo do Campeonato Brasileiro é outro. Classificação incontestável do Flamengo. E hoje, vitória do Flamengo incontestável. Eu vou até dizer mais. Vitória do Flamengo fácil. Vitória do Flamengo fácil. E a gente vai falar sobre isso. A torcida do Bahia pode ficar chateada, mas eu duvido muito que tenha algum canal do Bahia que vai falar que o Bahia não merecia perder. Duvido. Duvido. Sabe por que eu duvido? Porque o Bahia não deu um chute em direção ao gol. Não deu um
Chute. Bahia deu alguns chutes aleatórios, teve a primeira chance foi do Bahia que chutou para fora, mas em direção ao gol, o goleiro do Flamengo nem suou. A camisa do goleiro do Flamengo pode pegar, dobrar e guardar para outro jogo. Irmão, eu acho que não vai ter. Se tiver algum torcedor do Bahia, algum canal que fale do Bahia, discordando do que aconteceu, do resultado do Flamengo, bom, tá completamente louco. Completamente louco, completamente cego. Viu outro jogo. Então vamos falar sobre essa vitória do Flamengo e a classificação do Flamengo a mais uma semifinal e agora vai enfrentar o Timão, o encontro das duas maiores torcidas, né? Fizeram final da Copa do Brasil há pouco tempo, né? Foi com o Dorival Júnior, né? O Flamengo foi campeão, que o Corinthians jogou bem, mas acabou o Flamengo sendo campeão. Agora se encontra na semifinal. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, eu vou aqui rapidinho, só para dar uma olhada, para vocês entenderem, para quem não viu o jogo, então por que não precisa falar muito do jogo? A vitória do Flamengo foi contestável. E o Flamengo jogou de uma maneira inteligente, tranquila. O Flamengo deu, vou pegar aqui o óculos. O Flamengo deu 11 chutes, 5 em direção ao gol. O Bahia deu 8, nenhum em direção ao gol. Para quem estava perdendo para 1-0, não dá um chute em direção ao gol. Posse de bola, o Bahia teve mais posse de bola, mas isso a gente sabia que o Bahia tem mais posse de bola. Mas a posse de bola do Bahia não serviu de absolutamente nada. A posse de bola do Bahia não serviu para absolutamente nada. Não deu um chute em direção ao gol. Precisão nos passes, quase 90 os dois times. Faltas 7-7, número de faltas baixo. Cartões amarelo 1 para o Flamengo, 2 para o Bahia, vermelhos nenhum. Impedimentos 3 para o Flamengo, 2 para o Bahia. Escanteios 7 para o Flamengo, nenhum escanteio para o Bahia. Então vamos lá. O Bahia não deu um chute em direção ao gol e não teve nenhum escanteio. Em 90 minutos. Tem alguma coisa a falar? O Flamengo teve aí novidades na sua escalação. Teve o garoto Everton, volante, que jogou muito bem o garoto. Muito bem o garoto. Provavelmente recebeu algumas críticas quando o Tite colocou, né? Mas jogou muito bem ali ao lado do Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um monstro. O Léo Ortiz é um monstro. Ou de zagueiro ou de volante. O lateral direito, o Varela, tinha ido para a seleção. O Wesley fez uma boa partida. O Bruno Henrique, de centroavante, fez uma boa partida. Luiz Araújo, enquanto teve fôlego, não foi tão decisivo no ataque, mas defensivamente ajudou bastante. O Arrascaeta, né, que estava parado há um tempo, voltou bem, acabou fazendo o gol. Ou seja, cara, o Flamengo fez uma partida bem segura. E aí, não é prepotência. Em momento nenhum, o jogo teve cara decisivo. O Bahia parecia que estava vencendo o jogo. Parece que o Bahia veio para o Rio vencendo a partida. Quem precisava fazer pelo menos um gol, o Bahia arriscou muito pouco. Eu sei que vai ter torcedor do Bahia, vai ter outros canais que vão falar o seguinte: o Bahia foi frouxo, o Bahia amarelou, o Bahia não arriscou.
Eu não vou falar que amarelou, eu não vou falar que o Bahia foi frouxo, mas eu vou falar que o Bahia foi muito cauteloso. O Bahia tinha que arriscar, o Bahia não arriscou. O Cauli não viu a cor da bola, o Cauli não viu a cor da bola. O Tite foi inteligente, botou 2 homens de marcação no meio, o Everton e o Léo Ortiz, para marcar ali bem. Botou ali o Gerson no meio, o Luiz Araújo fechando também ali o meio. Cara, Tite fez o que tinha que fazer, bloquear o meio. E o Bahia não conseguiu gerar. Eu disse que, para mim, o jogo ia ser exatamente igual foi na Fonte Nova. O jogo não foi exatamente igual foi na Fonte Nova por culpa do Bahia. O Bahia fez uma partida muito apática. E aí eu falei no pré-jogo que essa parada, né, esse intervalo da data FIFA, poderia atrapalhar. Né? O Flamengo, essa parada, seria boa para o Flamengo, porque o Flamengo estava muito cansado. Tinha que se recuperar fisicamente. Falei também o Bahia também no segundo tempo estava cansando um pouco, era para se recuperar fisicamente. Mas a minha preocupação, tanto com o Flamengo quanto com o Bahia, mas muito mais com o Flamengo, é que o Flamengo tem um costume de, quando tem uma parada, o Flamengo perder ritmo de jogo. E na verdade a impressão que eu tive é que essa parada ajudou muito o Flamengo. O Flamengo não perdeu o ritmo de jogo e o Flamengo ganhou condição física. E o Bahia? Me parece que o Bahia perdeu o ritmo de jogo. Cara, não tem muito o que falar, foi um jogo muito tranquilo. O Flamengo não passou susto em momento nenhum. Susto em momento nenhum. Em momento algum, o Bahia fez alguma coisa para a torcida do Flamengo falar: estamos correndo perigo. Em momento nenhum. O goleiro do Flamengo não fez uma defesa. Já o goleiro do Bahia fez pelo menos 2 grandes defesas, uma que bateu, acho que na cara dele. Então, amigo torcedor de Flamengo e Bahia, o Flamengo passa para as semifinais, eliminando o Bahia, e nesse segundo jogo, um jogo muito tranquilo. O Flamengo fez um jogo muito tranquilo. Anulou por completo o Bahia. O Bahia, em momento nenhum, arriscou, colocou em dúvida, em xeque o Bahia. O Flamengo me chamou muita atenção, né? Positivamente, pela vontade, pela disposição, pela parte física que nitidamente melhorou. E o Bahia me chamou a atenção negativamente. Um time parece que estava sem ritmo de jogo, não arriscou, muito temeroso. Para quem estava perdendo de 1-0, só precisava de um gol para pelo menos levar para os pênaltis. O Bahia fez um jogo muito apático, muito apático. Parece que essa parada foi muito boa para o Flamengo e muito ruim para o Bahia. Errei nas minhas previsões. Algumas coisas. Eu disse que o Bahia tem mais posse de bola, e teve, mas não resolveu para nada. Não adiantou a posse de bola para nada. Achei que o Flamengo ia passar sufoco. Não passou. Falei que o Flamengo ia perder o jogo, o Bahia ia triunfar, ia levar para os pênaltis. Errei também. Mas eu errei muito, não pela condição do Flamengo. Eu errei muito pela decepção que foi o Bahia. O Bahia me decepcionou absurdamente. Absurdamente. O time... eu sei que vão usar essas palavras: covarde, frouxo, amarelou, mas eu não vou usar esses termos para o Bahia. Mas foi um time que não arriscou. Foi um Bahia que parece que não estava valendo uma vaga nas semifinais. Foi um Bahia que parece que não valeria 9 milhões. E aí a gente tem que lembrar: o Bahia não ganhou o Campeonato Baiano,
O Bahia não ganhou a Copa do Nordeste e agora o Bahia eliminado da Copa do Brasil. Não chega às semifinais. Um Bahia que o Rogério Ceni não ganha do Flamengo, um Bahia que não ganha do Flamengo há anos, e um Bahia que quer ir para a Libertadores. Mas dessa maneira, nem isso vai conseguir. Nem isso vai conseguir. Não quero entrar no mérito de algumas situações do Bahia, que não é o momento, mas eu, particularmente, não estou surpreso. Não estou surpreso. Porque, para mim, planejamento do Bahia, na minha opinião, está mais ou menos dentro do que eu imaginava. Eu imaginava que o Bahia ganhasse o Campeonato Baiano. Isso me decepcionou. Copa do Nordeste, ganhar, mas eu imaginava o Bahia na final ali disputando. Também decepcionou. A Copa do Brasil chegou às quartas de final. Poderia ter passado? Poderia. Mas tinha que ter uma outra postura. Então o Flamengo elimina o Bahia e vai a mais uma semifinal da Copa do Brasil, agora contra o Coringão. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.